Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Quinta. E quando a gente fala que o ser humano não tem limites, ele realmente não tem. E os limites, eles devem ser utilizados sempre para o bem. O único capaz de nos parar é Deus, é a força superior. E a prova disso é o nosso convidado de hoje, o cabo da Polícia Militar, Rogério De Luca, atleta de powerlifting. Seja bem-vindo ao Papo de Quinta. Olá, Fabiana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo parte do programa Papo de Quinta. E o Rogério, pessoal, além dele ter uma história de vida muito bonita, extremamente motivadora e que comprova que o ser humano não tem limites desde que ele queira e que Deus permita. Recentemente, aliás, esta semana, ele chegou dos Estados Unidos, onde participou dos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros. E ele trouxe para Jaboticabal, onde ele reside, mas também para o Brasil, 2 medalhas. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida do Rogério, até chegarmos no Rogério atleta, campeão e que está representando o Brasil de forma brilhante. Rogério, se apresente para o nosso público. Quem é você? Uau, Fabiana, você já me fez uma apresentação muito forte. Eu posso falar que eu sou filho do seu Antônio, um comerciante de um bairro pobre da cidade de Jaboticabal, e da dona Elaine, uma guerreira que ajudou muito meu pai a construir a moral de 3 filhos. 3 filhos, meus irmãos são pessoas magníficas. Então, para começar a falar da minha identidade, eu tenho que falar dos meus pais. São pessoas que me deram a base. Meu pai nunca falou o contexto da palavra disciplina, pois ele estudou somente até a 1ª série. E todos os dias, arduamente, ele trabalha abrindo o bar dele das 5h30 da manhã, fechando às 20 horas. Eu acho que não tem exemplo maior. E a minha mãe sempre ao lado dele. Então, para começar a falar de onde que veio a minha base da disciplina, é um espelho, um reflexo dos meus pais. Em termos profissionais, quando surgiu o sonho de você entrar para a Polícia Militar? Era um sonho ou a oportunidade veio? Como que aconteceu isso? Uau! Essa daí vai durar uns 3 programas, mas eu vou tentar resumir. Eu acho que assim, na minha época, todo adolescente da geração de 90 amava Exército, Marinha e Aeronáutica, pelo menos os meus amigos, da onde eu fui criado. E eu sempre gostei de esporte radical. Então eu gostaria de ter entrado para o Corpo de Fuzileiro Naval para poder conhecer os esportes radicais, pular de paraquedas, atirar, toda aquela emoção, defender o país. E nessa vibe, o meu irmão mais velho, ele prestou a prova da polícia e ele me convidou também para prestar. Eu falei, vou tentar. Estava estudando arduamente para a prova do Corpo de Fuzileiro Naval. Eu acabei reprovando no Corpo de Fuzileiro Naval e passei de primeira na polícia. Com 18 anos, 19 anos, saí do tiro de guerra e já entrei na carreira militar. Então, meu irmão mais velho, ele me deu um apoio, ele me deu um empurrãozinho, falou, vamos. E acabou que depois ele acabou seguindo outro rumo. Então, foi um sonho de entrar já na carreira de militar, defender o país por esportes, e aí acabei indo para um outro lado. Muito interessante isso que você falou do seu irmão, porque o seu irmão ele foi um instrumento de Deus para você entrar na Polícia Militar. Eu até estava vendo um conteúdo do Thiago Brunet hoje de manhã.
em que ele fala as formas que Deus se comunica com a gente. E muitas vezes é utilizando pessoas para nos fazerem colocar onde nós estamos. E aconteceu isso com vocês. Exatamente. Eu hoje, tendo uma experiência maior de vida, eu vejo que quando Deus quer te mudar, Ele muda as pessoas que estão na sua vida. Primeiro Ele vai mudar a sua mesa, para depois Ele começar a mudar a sua essência. E o esporte? O esporte já era um gosto, igual você falou, esportes radicais, mas hoje, como eu disse no começo, você, um atleta que foi representar o Brasil nos Jogos Mundiais, mas o esporte ele sempre esteve ali alinhado na sua vida? Olha, o esporte sempre esteve alinhado. Primeiro esporte, comecei com... Pode demorar mais de um minutinho? Vai lá! Vamos lá. Então, o esporte começou com o taekwondo, um grande amigo, Nisley. Se eu não vou falar todos aqui, vai acabar me perdendo. Depois, eu fui pro Muay Thai, um grande amigo também. Lutei MMA, que era as lutas, foi o João Montanha, um atleta profissional, chegou a lutar com o Marcos Ruas. E aí entrei para o o jiu-jitsu mestre Luciano Menezes e o Aikido. Porém, nesse período eu também praticava o handball com o professor Carlos. A nossa equipe de handball era uma equipe muito boa, muito forte, já foi finalista alguma vez de estado, era uma equipe de referência. Eu tive o prazer de ter acompanhado essa geração do handball da cidade de Jaboticabal. Que inclusive Guariba era a nossa rival. Nossa, era maravilhoso disputar contra Guariba, pois os caras eram muito bom. Era muito bom mesmo. E então o esporte ele tá na minha vida desde cedo. Após a parte que eu entrei na polícia, os testes de aptidão física, chamado TAF, nos meus primeiros 10 anos nunca foi menor que 380. Quase sempre bati os limites dos 400 pontos. São 100 pontos em cada prova. Eu nunca fiz menos que isso daí. Depois a gente acaba criando uma barriguinha, vai ficando um pouquinho mais sedentário, pouca coisa, mas nunca também menos que 300. Sempre em alto rendimento, sempre no alto. E como foi o processo para você participar dos Jogos Mundiais? Acontecem seletivas? Como que você foi selecionado? Qual é esse passo a passo? Vou falar para vocês como que foi. Então, a primeira situação começou com um atleta, que ele é da IPF, que é uma federação internacional de powerlifter, chamado Rogério Lifter. Rogério, um grande abraço. Te admiro, cara. Esse cara me colocou no esporte. Que ele é um atleta de ponta, eu sigo ele nas redes sociais. Aí um dia ele viu eu treinando, entrou em contato comigo: você treina muito bem, por que você não vai para os jogos policiais? Eu falei: não, eu acho que não é para mim. Ele falou: irmão, você tem condição. E nisso daí já começou a nossa amizade. E aí ele me passou uma policial da região metropolitana, que ela está há 30 anos no esporte, a Patrícia, e ela me auxiliou. Através dos meus números, posso falar assim, através dos números que eu tenho de percentual de levantamento de peso, foi feita uma análise, né? E ela falou: você tem condição sim, vambora. Recebi uma carta convite dos games, dos jogos, e em cima dessa carta convite, aí eu comecei todo o processo. Fabiana, para falar um pouco mais, eu preciso a parte difícil que veio agora, se você me permitir. Com certeza. Sem passaporte, não tinha isso daí no mês de dezembro, tudo foi no mês de dezembro, agora de 2024, novembro para dezembro. Então eu não tinha passaporte, precisava tirar o visto, não tinha uma periodização de treino, que tudo precisa de uma periodização e de trabalhar em cima de regras, porque são regras ali. E aí eu tive que correr atrás de tudo isso daí para poder entrar no jogo. Então o primeiro passo, que foi difícil, é o passaporte. O segundo passo, eu falei: se passar aqui vai ser a permissão de Deus. Consegui o visto com facilidade.
E aí tive pessoas que começaram a me auxiliar com técnicas, inclusive ele, a Patrícia, o Dória, que o pessoal conhece lá, que é o treinador do Bitelo também, foi meu treinador um período, então me ajudou com algumas dicas. E aí eu fui periodizando, fui desenvolvendo, fui buscar um nutricionista para não passar o limite do meu peso, que eu poderia somente até 120 quilos. Então foi tudo um processo muito difícil. Porém, não era atleta. Posso dizer que agora eu sou com título mundial, tenho que falar assim, eu sou atleta. O período que eu periodizei realmente foi de fevereiro até uma semana antes do treino, ou seja, 4 meses. Então tive treino árduo para essa prova de competição, 4 meses. Lógico, eu já venho da musculação, mas a musculação e o powerlifting são totalmente diferentes. São bem diferentes. E aí um período onde que eu consegui treinar com a disciplina, por isso que eu falo, a disciplina traz resultado, foi 4 meses de foco, sem nada que me roubasse a minha atenção, sem nada que me tirasse, que colocasse os treinos em plano B. Treino, família, trabalho, treino, família, trabalho, a minha família entrou nessa comigo. À medida que as coisas foram dando certo e você interpretando isso como sinais de Deus, isso te motivou a ter disciplina? Muito mais. Cada vez que as portas iam abrindo, pessoas iam chegando na minha vida, eu falava que tem um dedo de Deus aqui, eu não estou sozinho. Tem um dedo de Deus aqui. Às vezes já teve situação, até uma coisa interessante da minha vida, que no dia eu fiquei muito frustrado. Eu tinha uma área rural onde que terceirizado tomava conta e acabei perdendo esse nicho de serviço. Eu fiquei muito chateado, eu falei, poxa, acabei perdendo isso daí foi no mês de fevereiro. Só que os planos de Deus foram maiores, porque se eu tivesse trabalhando com aquele compromisso, eu não teria sido campeão, não teria, porque aquilo lá me roubava o meu tempo à noite. Fora do serviço, me roubava da PM, me roubava o meu tempo à noite isso. E eu precisava me dedicar, porque a pessoa que contrata você, ela quer você trabalhando. Então, naquele momento eu não sabia. Hoje eu entendi que era um plano de Deus, até uma porta que se fechou para poder abrir mais 10, mais 20. E foi isso que aconteceu. Então, só um detalhe na minha vida. Fechou uma porta, naquele dia eu não entendi, mas Deus estava abrindo mais 10. Porque às vezes as pessoas passam por momentos extremamente desafiadores e nós, né, pessoal? Quem nunca passou por momentos desafiadores? É claro que algumas pessoas passam por momentos de extremo desafio. Uma coisa que eu até acabei não falando, mas só porque eu esqueci mesmo, peço desculpas para vocês, o Rogério também é empresário. Então hoje nós temos um cabo da Polícia Militar, que agora é um atleta de alto rendimento, que é um empresário, pai de família, um homem de sucesso. Hoje, mas você já teve sérios desafios na sua vida? Olha, vai faltar mais 2 itens ainda aí, e para me falar um detalhe da minha vida. Programador, neurolinguística, posso dizer coach em alta performance também, que nesse momento eu não estou pegando pessoas para atender, somente pessoas que eu posso falar assim, a gente chama pro bono, que realmente estão com uma dificuldade, um ou outro, que eu me dou naquela situação. Como empresário, eu tive uma meta de colocar um X faturamento na empresa, estamos conseguindo, não eu, falo novamente, a permissão de Deus, o meu sócio, porque eu não estou sozinho, não trabalho sozinho ali. E como profissional, eu tive a honra e a glória também de ter sido policial do mês, no mês de abril. Fui escolhido como um bom policial. Aqui, acho que esse mês foi o Cabo Garcia, Nick, daqui da cidade de Guariba. Cara, fenomenal. Um abraço pro Nick, nosso amigo que está sempre com a gente, né, Bruno? Grande abraço, Nick. E então, para falar do Rogério, estão essas áreas aí, o policial, o coach, o empresário
e principalmente, que é o tempo que eu mais me dou de verdade, o pai. Do meu primeiro filho, a gente então vamos lá, já estava morando já na cidade de Jaboticabal, e isso daí há 13 anos atrás. Trabalhava na PM e o policial, para complementar a renda, ele acabava fazendo um bico em hora extra. E aquela época ela muito desvalorizada. Pagava-se R$10 a hora para você poder trabalhar a noite toda para ganhar ali R$100. A noite toda trabalhando. Era muito difícil. E na época que eu mais precisei, porque meu filho estava pequeno, morava em casa de aluguel, a pessoa que tinha contratado nós do bico falou assim, ó, você não vai vir porque o fulano precisa vai fazer uma viagem. Falei, puta, eu tenho um filho pequeno, cara, tá faltando dinheiro na minha casa. Não, mas ó, esse mês você não vem nem o outro. Aquilo lá me doeu. Aquele momento eu não aceitei menos na minha vida. Falei, cara, eu não mereço isso. Falei, isso daí foi um momento que eu passei dificuldade. Muitas das vezes eu ia na casa dos meus pais. Quando você tem condição financeira, você vai feliz, você come, mas quando você não tem condição financeira, você fica envergonhado de querer comer na casa de um pai, de um parente. Então, muitas das vezes, eu fui na casa dos meus pais porque estava faltando comida, comer na casa dos meus pais porque estava faltando comida. A minha mãe ficou sabendo disso daí, quando ela foi lá e me chamou a atenção, falou, pô filho, você devia ter me falado. Foi um momento assim, esse daí foi um. O segundo momento, onde que deu uma ressignificada na minha vida, foi quando eu perdi minha família. Em tese, perdi minha família. Na separação, eu entendi que eu ia perder meus filhos. Falei, pô, vai ficar com a mãe, eu gosto tanto dos meus filhos. Falido espiritualmente, porque eu não acreditava mais em Deus, falido emocionalmente, falido financeiramente. O que você imagina, falido com o meu corpo. Eu estava assim, ó, um caco, um bagaço, estava em depressão. E o policial, ele tem, posso falar assim, ele tem um inimigo, que ao mesmo tempo é um remédio, que é a arma que ele fica 24 horas com ele. Eu não tinha outra esperança, cara, não tenho mais. Cheguei assim um momento da minha vida, falei, cara, eu vou pedir para Deus tirar minha vida aqui, eu não quero mais viver. Eu estava nesse ponto, na depressão profunda. Foi um vídeo que eu recebi de uma pessoa famosa que eu tive a honra também de conhecer, chamado Paulo Vieira, e ele estava falando da autorresponsabilidade. Ele falou, se sua vida tá uma merda, a culpa é sua. Se a sua vida tá uma merda, a culpa é sua. Olha como você tá aí. E aquele vídeo estava falando para mim. Aquele vídeo veio assim, ó, veio nocautear na minha barriga. Naquela noite eu chorei. Aquela noite eu pedi para Deus me dar mais uma chance para começar a viver a minha vida. E aquele dia eu chorei à noite. Eu levantei assim, ó, com um espírito de leão para começar a viver a vida. Eu posso falar assim que foi até algo sobrenatural que aconteceu, porque começou a se fechar alguns amigos que estavam solteiros da balada, começou a entrar pessoas que estão na minha vida hoje, fizeram muito sentido. Ronaldo Rothenberg já foi até ministro do Ministério de Minas e Energia, foi ele que me apresentou para trabalhar com eficiência energética. Ele me apresentou para trabalhar na Câmara Comercializadora de Energia Elétrica. É um homem de influência em Brasília, e ele apareceu na minha vida assim, ó, de um jeito muito rápido, e está até hoje. E aí foi abrindo portas, e eu posso dizer assim que de 5 anos para cá não tem nada a ver o Rogério lá de trás com esse homem que é hoje. Obrigado por você ter falado do sucesso, mas ainda eu vejo que eu só posso falar assim, um andarilho buscando informações e passando informações. Ou seja, a gente só está carregando a bagagem da vida, andando. O andarilho ele vem andando só buscando e transmitindo informações. Ainda eu não me vejo esse homem de sucesso, mas eu me vejo que eu estou plantando uma semente para a próxima geração. Eu fiz essa pergunta, pessoal, não foi de forma nenhuma para expor a vida do Rogério. Foi para esse vídeo chegar até você e de repente ter o mesmo efeito que o vídeo do Paulo Vieira teve quando chegou até você, Rogério. Porque as pessoas hoje estão te vendo como um vencedor, essas medalhas maravilhosas que nós vamos mostrar para vocês em detalhes, mas para vocês entenderem que nem sempre foi assim.
E às vezes não está sendo legal para você nesse momento, mas tudo pode e vai melhorar, principalmente se você assumir a autorresponsabilidade, Exato. acreditar em Deus e ter disciplina. Exato. Eu posso dar uma dica muito importante, que também é um jogo assim, ó, que deu um estralo na minha vida. Para você fazer qualquer atividade na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, você precisa iniciar os primeiros 5 minutos. Esses primeiros 5 minutos que você vai começar faz diferença no jogo. Seja se for na sua cama, seja se você for começar um treino, você precisa dos primeiros 5 minutos. Depois, esquece. Já não existe mais a procrastinação, uma palavra que está na moda agora. Mas a procrastinação nada mais é que você começar a adiar. E aí você adia, vem a ansiedade. Da ansiedade vem a depressão. E aí você começa a acelerar como se fosse uma máquina centrifugando um liquidificador batendo na tua cabeça. Preciso fazer isso. Se você parar e analisar que os primeiros 5 minutos você vai destruir essa máquina, você vai destruir esse liquidificador, você vai destruir a ansiedade e você vai colocar eficiência e pró-eficiência na sua rotina. Você precisa só dos primeiros 5 minutos. Regra básica, os primeiros 5 minutos têm muito valor. E não é porque nós estamos conversando com um atleta de alta performance que nós estamos querendo que você vire um atleta. Mas nós estamos nesse momento falando da importância da atividade física. Porque todo mundo sabe, se nós vamos, por exemplo, nos consultarmos com um psiquiatra, ele indica atividade física. Exato. Não só um psiquiatra, qualquer médico de qualquer especialidade, que nós estamos falando de saúde mental acima de tudo. Porque, gente, realmente há relatos maravilhosos de pessoas que se salvaram graças à atividade física. Exato. Fabiana, só falando de atividade física, não é a área que eu não sou químico, mas eu sou educador físico também. Eu esqueci de comentar. Também sou educador físico. A gente vai descobrindo, tá, pessoal? O currículo dele aos poucos. Vamos lá. Então, existe uma farmácia interna que é produzido quando realizamos atividade física. A dopamina, a testosterona, o GABA, acetil, são hormônios que produzem a felicidade, são hormônios que produzem a ação, são hormônios que produzem a concentração que precisamos. Então, se você for buscar essa farmácia interna que está aqui, muitos dos problemas também seriam resolvidos. Temos uma farmácia interna que é produzida pelos nossos hormônios naturais, são hormônios do nosso corpo natural. E isso daí é produzido com atividade física. Ou seja, o remédio está dentro de nós mesmos. Exato. Agora nós vamos para uma segunda etapa. Vamos para os Estados Unidos. Do estúdio do Papo de Quinta para os Estados Unidos. Afinal, o tempo é limitado e nós queremos levar informações até você que está nos assistindo. Sobre a viagem e a competição em si. Curiosidades, a viagem, como você disse, você não tinha passaporte, consequentemente não tinha viajado para outro país ainda, a língua, o dinheiro, a comida, o contato com as pessoas, como foi tudo isso? Olha, eu vou filtrar algumas coisas. É assim, ó, vou começar pelo início, então, pelo transporte até Guarulhos. Iniciei de Ribeirão Preto até Guarulhos, de Guarulhos até Miami, chegou lá em Miami, aí já estava em outro país. Já não sabia falar, não sabia me comunicar. Eu sei um pouquinho do inglês, eu escuto um pouco, tento, mas lá eles falam muito arrastado. Para quem não sabe, o americano ele abrevia muito as iniciais, muito, ele começa a falar uma palavra, já abrevia, já joga outra palavra, então piorou. Esse inglês que a gente não está habituado, é muito mais difícil. Aí acabei conhecendo um brasileiro que estava em Tinder para um outro lugar, ele me assessorou para pegar o próximo voo, que seria
Atlanta. Em Atlanta, novamente uma dificuldade já em Atlanta. E aí em Atlanta foi onde que eu vi que o nosso dinheiro, pessoal, não é política não, mas o nosso dinheiro, moeda real, ela não tem valor lá fora. Um sanduíche da Subway, lá tava 15, 17 dólares, muito bom, 17 dólares. Aí você vai falar assim, a primeira coisa que eu fiz foi transferir os dólares em reais. Eu falei, nossa, falei, falei, quase 120 reais um Subway. Falei, caríssimo. Falei, meu Deus, onde que eu vim me meter? Desse jeito, falei, mas tá bom. Aí, de Atlanta para Birmingham. Aí lá em Birmingham já tinha mais brasileiro, porque estava chegando da competição, já tive um apoio de outras pessoas. Em Birmingham, eu tinha um dinheiro brasileiro, acabei fazendo uma troca na casa de câmbio brasileiro. Imaginei, aqui você quer alguma coisa rápida, você tem um descontinho, você paga no dinheiro, fica mais fácil. Minha cultura brasileira é isso daí, você paga no dinheiro. O americano não tem isso daí. O americano não aceita dinheiro em qualquer lugar. 80% dos estabelecimentos não aceitam dinheiro. Eu tive uma dificuldade, que eu tinha o dinheiro americano, a moeda americana, o cash, mas não era qualquer lugar que aceitava. As vendinhas de bairro que aceitava, tipo McDonald's, os chicken da vida, eles não aceitam cartão, e não é qualquer cartão, somente crédito, nem o débito ainda, aceita somente o crédito. Eu não saí preparado, que eu achei que com o cartão, eu deveria ter levado um cartão, mas eu não me preparei com a cultura deles, eu não me preparei nessa parte financeira. Eu tive muita dificuldade para alimentação, que eu tinha, não era qualquer lugar que eu achava para trocar dinheiro. Aí eu tive que ficar procurando, sendo ajudado por alguns brasileiros. A gente não quer ficar incomodando o parceiro, talvez a pessoa levou um cartão dele e é para o uso dele. Talvez, sei lá, se ele tinha 300 dólares, 400 dólares de cartão, era para o uso dele. E aí ele precisava ficar trocando, dava $1 pro cara, para ele poder passar alguma coisa para mim. Então essa daí foi uma parte muito difícil, que inclusive no terceiro dia eu me vi em desespero, porque não tinha nada para comer no hotel que eu estava. O hotel não tinha café da manhã, peguei um hotel mais em conta, muito bom afinal, por incrível que pareça, muito bom, mas eu olhava na despensa e falei, cara, e agora, meu? Eu tinha dinheiro, as coisas eram longe, não conseguia chamar um aplicativo, porque não aceitava, e eu entrei em desespero nesse momento aí. Então a parte mais difícil para mim, fora a comunicação, foi o dinheiro. Eu deveria ter me preparado com a cultura deles. Pretende voltar para os Estados Unidos agora preparado? Pretendo sim. Olha, muitas pessoas vêm... vou falar duas situações. O 4 de julho deles, fenomenal. São altamente patriotas. Eles chegam a chorar na comemoração do 4 de julho. Parece que teve um grito de liberdade naquele momento. As pessoas vibrando, aplaudindo, cantando o hino, carro tocando o hino. E eles param assim, as cidades, tudo, às 9 horas da noite, é uma queima de fogos de 20 minutos, tocando o hino dos Estados Unidos e comemorando bandeiras, algo surreal. Porém, ao mesmo tempo que você vai falar, é legal, eu tive um desprazer. Conheci um Uber, que ele era um senhor que foi polícia acho que Argélia, não me lembro o país, e ele falava um pouco de espanhol. O espanhol também fala um pouquinho, então a gente começou a se entender. Ele me levou para conhecer uns pontos turísticos. Ele falou, esse bairro aqui só é branco, esse bairro aqui é só negro, esse bairro aqui é só estrangeiro. A segregação é demais, horrível. A segregação dos Estados Unidos, que vocês veem em filme, é real. O que vocês veem em filme, isso é real. Ele me levou para mostrar um pouco da história. E Birmingham foi onde que aconteceu um dos movimentos da Guerra Civil. Ele me mostrou no movimento Mão Negra. Começou ali também, desencadeando em Birmingham. Então, até hoje é muito forte essa parte da segregação. Horrível de se ver, isso daí.
Então não há... Mas o que eu estava vendo ali era história e cultural. Então tem os dois lados, tá? da situação. O único lado assim, que eu não gostei do país, dos Estados Unidos, é essa segregação com o estrangeiro e a segregação racial. Para mim isso daí está descartado. Realmente isso é lamentável, embora, como você mencionou, é cultural, mas é algo inadmissível. Isso é legal vocês verem para saber que não existe lugar perfeito. Vão ter coisas que nós vamos admirar, assim como vão haver coisas que nós vamos abominar em qualquer lugar do mundo. E as competições, as suas participações. Vamos agora para a parte das medalhas. Por favor, comece fazendo uma pergunta porque é muito extenso também, senão eu vou ficar... Bom, são 2 medalhas. Eu tenho algumas informações porque o portal GA acompanhou as suas redes sociais. Inclusive, muito obrigado por ter compartilhado conosco, né, Bruno? Essa sua jornada, porque acima de tudo o nosso objetivo, como eu sempre digo, é levar informação de qualidade e inspiração para o nosso público. Nós não temos um perfil sensacionalista, nós temos um perfil realmente de contribuir para a melhoria da sociedade. A partir do momento que nós trazemos um convidado como você e como tantos que já sentaram nessa cadeira e que cada um leva um pouquinho de si para o nosso público, a gente entende que pode ser aquele vídeo providencial. Elas têm alguma diferença? Qual foi a primeira? Você sabe distinguir ou não? Hoje eu posso dizer que são gêmeas, que as duas são bronze, né? São gêmeas. Mas eu vou começar então com a do supino, né? Bench press, conhecido lá. Eu não estava habituado com as regras. Como eu falei, só estou há 3 meses nesse esporte. Já venho na musculação, mas só estou há 3 meses nesse esporte. Lá existem muitas regras. É um juiz olhando somente os seus pés, outro juiz olhando somente a sua postura, quadril, o seu glúteo se está na barra, na mesa de supino, e um outro juiz somente para verificar a sua posição dos seus braços. Então são 3 juízes, algo muito sério. Fora a bancada que tem próximo também. Meu nome é Antônio, meu primeiro nome, então foi um dos primeiros. Na minha primeira pedida eu já iniciei com 180. Eu já abri fazendo um número muito bom, porque o segundo abriu com o segundo, que era o campeão, que ele tinha sido campeão em 2023, ele abriu com 182. Eu falei, tá bom, tá tranquilo, ele não abriu muito longe. E o terceiro abriu com 185. Eu falei, cara, tá tranquilo. Isso são pontos? Não, foi um peso. O peso em si. Tá. Então pode se transferir, para se não entender, pode imaginar que são pontos. Tá. Então, é uma barra, aí você coloca as anilhas e aí vai somando-se os pesos dela. Você faz esse movimento e aí se deu o supino. Aí na minha segunda pedida, eu falei, eu vou deixar o final para bater o recorde. A minha segunda pedida foi 195. Eu já fiquei mais confortável, porque o que era o campeão, ele pediu só 190. Ele pediu, e aí entrou um outro na jogada que pediu 202 e um outro 200. Eu falei, beleza. Eu falei, tá tranquilo. Eu tinha feito para mais. Aí eu fui a terceira pedida. São 3 pedidas. A terceira falou assim, se você fizer 207, você faz 210. Não lembro se você bate o recorde. Eu falei, cara, tá perfeito. Eu falei, eu vou para bater o recorde. Já fui muito confiante. Vou para bater o recorde. Porque o segundo colocado estava com 200 e o 202 e o outro 202 e 200. Eu falei, eu vou bater o recorde. Eu falei, tá fácil. Entrei, me concentrei, pensei muito na família, nas pessoas que estavam mandando mensagens positivas. Realmente, pessoal, muita gente me ajudou ali mandando. Eu falei, eu não posso decepcionar. Se eu falo em alta performance, eu tenho que entrar em alta performance. Mudei meu estado de mentalidade. Aí são técnicas da PNL que me ajudou naquele momento ali. E entrei na vibe realmente de atleta.
do guerreiro. Na hora que foi para subir, entrei no... Eles falam Boris Go. Entrei no set e naquele momento já era uma outra pessoa. Sentei na barra, concentradíssimo. Tirei a barra. Desceu. Aí o juiz manda subir. Assim que você desce, você tem que ficar 2 segundos segurando o peso embaixo. E aí o juiz fala, sobe. E aí eu comecei a subir. No que chegou lá em cima, eu já comemorei. Falei, bati o recorde, fechou. E aí eu fui guardar a barra, o juiz só fez assim. Ó. Aí eu fui ver que eu tinha mexido no meu pé direito. Então, eu vejo que isso foi a permissão, faltou treino, não faltou força, faltou treino, simples assim. Naquele momento ali, eu tinha que ter guardado primeiro, encaixado. Antes disso daí, eu mexi o pé direito, coisa assim, ó, pouca coisa. E regras são regras. Eu saí, agradeci um juiz por um, eles acharam até interessante, depois veio um amigo tradutor, porque não é costume brasileiro que faz isso daí, que vai lá, agradece, pelo menos é da minha parte, agradecer que ele só está ali fazendo o papel deles de juiz, senão seria errado se ele tivesse me aceito. Então essa daí foi a primeira parte. A segunda, eu já calculei os pesos, foi 180 no supino, 190 e 200, e aí eu entrei no terra. No terra foi mais ou menos a mesma coisa, levantamento do terra que você tira a barra do chão, leva até na cintura. Eu iniciei com 250, perfeito. Aí a segunda com 265, foi o que me deu o título. No supino foi 195, foi 195 na terceira, não foi com 200 não. E aí 295 eu falei, agora eu vou ir para as cabeças, vou para os 280. Mesma coisa, consegui. Não me faltou força, me faltou técnica. Eu não fiz a finalização. Na hora que chegou em cima, as minhas pernas estavam tremendo e eu não consegui fazer a finalização. O que é a finalização? Você deixar a barra 100% reta. Então, eu tirei o mais pesado. Você tirar, sobe na região da canela, sobe na região aqui da coxa e você estabiliza. Então, eu segurei ali 2 segundos, olhei para a cara dos juízes e ninguém falou nada. Eu falei, deu certo, eu não ouvi. E aí eu fui já descendo com a barra. Eu acho que assim, se fosse no Brasil, se tivesse os brasileiros ali gritando, vai, porque no meu conceito eu já tinha zerado, eu tinha ganhado também. Mas não, faltou aquele, 2 centímetros para bater. Senão eu teria conseguido também uma medalha de prata, pelo menos, ou de ouro. Que foi o mesmo peso que o primeiro lugar conseguiu. Então eu consegui levantar. Não faltou força, faltou técnica. Ô Rogério, então eu vou segurar uma aqui para o pessoal poder ver. Segura a outra fazendo o favor, que o Bruno vai dar um zoom aqui nas gêmeas, nas medalhas que o Rogério tão brilhantemente conquistou para o Brasil. Aliás, Rogério, o Brasil foi super bem no ranking de medalhas, né? Pegamos em segunda. Foi muito bem. Segundo lugar, foi muito bacana. Muito. Teve uma atleta, só que ela já é atleta olímpica, ela já disputou para a seleção. E aí ela entrou para o Corpo de Bombeiros da Polícia do Rio de Janeiro. Foi a primeira Olimpíadas dela. Só ela fez 5 medalhas de ouro, essa moça. Ai, que maravilha. Fenomenal. Mas ela é atleta olímpica, ela já treina desde os 13 anos, tem um card muito bom, patrocínios por trás. Ela vive do esporte, então eu não posso me comparar a ela. Eu sou um cara que posso dizer assim, fui aventureiro, com determinação, querendo provar assim, que eu conseguia e consegui também, entre os melhores. Uma coisa interessante, na minha chave, há 2 coisas interessantes, para não passar aqui, que foi algo que deu um aperto no coração. Era que mais tinha gente. Eu peso até 120 quilos. Meu atleta de powerlift é esse peso dos caras. Porque depois ali já fica super pesado. Também tinha bastante. E ali já dificulta muito mais. Já são nível monstro os caras. Muito. Mas a minha que tinha muita gente.
E a segunda situação, o governo americano estava pagando $5.000 para o primeiro colocado, medalha de ouro, 3.000 para bronze e 3.000 para prata e 2.500 para bronze. Então, mas somente para os esportes americanos, powerlifting, cross. O cross, os caras estavam querendo detonar os estrangeiros. Tava querendo, até os juízes parece que não tava meio desfavor contra os estrangeiros. Rugby, futebol americano, esses esportes aí que são tradicionais, o governo tava ali. Dando esse incentivo. Dando incentivo para não perder, tão patriota que eles eram. E, no entanto, que eu fiquei as duas vezes, eu e dois americanos. Eu não deixei eles ser o terceiro americano. Eu tava lá para ser na pedra o osso deles. Então essa parte aí foi muito difícil para mim. Foi onde que eu falei, cara, eu vou pegar só casca dura, só casca. E foi. Não foi fácil não. Foi bem difícil. E agora, enquanto o Rogério toma uma água, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso parceiro, nosso querido grupo Macedo, que vocês sabem que é o parceiro do Papo de Quinta desta temporada 2025 e provavelmente nas próximas temporadas também. O Grupo Macedo, Rogério, ele é composto pela Construtora Macedo e pela Agro Macedo. Então, o que acontece? Ele constrói sonhos, cultiva o futuro e está aqui conosco para nós podermos levar essa informação de qualidade para o nosso público. Um grande abraço para vocês. E agora, para nós irmos para a nossa fase final dessa entrevista, diga para nós, de quanto em quanto tempo acontecem os jogos, quando serão os próximos e se você está determinado a participar deles. Acontece os jogos de 2 em 2 anos. Estou determinado agora para ir buscar o recorde. Sou ambicioso, estou determinado para ir buscar o recorde e vou continuar treinando, mas nesse período aí de 6 meses, somente a musculação, não vou aumentar minha periodização porque é desgastante. A vida do atleta, meus parabéns a quem é atleta de alta performance e vive disso daí, porque é desgastante, desgasta família, emocional, não é fácil viver em alta performance, tem dores. Agora, quem faz atividade diária é saudável, é diferente um atleta de alta performance, porque ele precisa sempre estar no seu limite, superando limite. Imagina que é um motor, o motor sempre tem que estar girando em alto giro, sempre tem que estar em alto giro. Mesmo que eu já está mais laceado, o motor vai ter que estar em alto giro. Vai ser na Austrália, possivelmente 20 de fevereiro de 2027. Então quer dizer que não tem 2 anos, porque pode se estender no início do ano ou no final. Vai dar 1 ano, 6 meses, 7 meses de preparação. Eu tenho 1 ano para estar me preparando para bater esse recorde. Você teve 3 meses agora, com 1 ano e 7, né, Bruno? Vamos ver o que dá. Só vai vir ouro. Não tem nem comparação o tempo. Você falou uma palavra, eu sou ambicioso. Isso é muito bom. E, infelizmente, a maioria da população confunde ambição com ganância. Eu sou ambicioso com eu sou ganancioso. A ambição é quando você luta, você quer algo, mas você não vai prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, você vai só ajudar a si mesmo e as pessoas. E a ganância é quando você faz de tudo, passa por cima, seja lá do que for, dos valores, seja lá quais sejam, para você conseguir aquilo. Então me ocorreu de mencionar isso, Rogério, porque eu já ouvi pessoas falarem, nossa, fulano é muito ambicioso. Que bom, parabéns para ele. Ele não sendo ganancioso,
a ambição ela é uma virtude. Perfeito, Fabiana. Que colocação maravilhosa. Que colocação maravilhosa. Perfeito isso daí. E junto com a ambição existe a crença de merecimento. Existe a crença de merecimento. Então eu falo para vocês, deixa que a Fabiana falou da ambição e da ganância, eu vou falar algo que vai te ajudar. Esse finalzinho aqui, ó. Na hora que você acordar pela manhã, seja grato pela sua saúde, seja grato pelo seu serviço, seja grato pela sua família e peça para ser merecedor de pessoas boas no seu caminho, pois essas pessoas aí que vão te abrir para você passar no próximo nível, não tenha dúvida. E para encerrar esse programa, que não poderia ser mais motivador, inspirador, eu gostaria de deixar uma frase para vocês refletirem. Depois eu vou passar para o Rogério se despedir, deixar os abraços dele. Inclusive eu quero deixar um abraço que eu acredito que vai ser um abraço em comum para uma pessoa especial, você é especial. E a frase é: a hora de cuidar de uma ideia é no momento que ela nasce. Se ela nasceu, se ela surgiu, se Deus inspirou essa ideia para você, ou se ela chegou até você não por inspiração, mas através de outra pessoa, através de um vídeo, através de algum instrumento, cultive, cuide, plante essa ideia que com certeza ela te dará frutos. E um abraço é pro Ori. Vamos mandar um abraço pro Ori, né, Bruno? Nosso amigo em comum. Tenho muito respeito, admiração pelo Ori, pela família, pela dona Adriana. Eu respeito e admiração total. Um grande abraço, Ori. Obrigado. Ele foi a primeira pessoa na hora que eu estava lá, indo e o nosso amigo Rogério, policial, está saindo aqui defendendo a nossa cidade, o nosso país. Eu falei, cara, uma pessoa daquele nível ali falou assim, meu, tem muita gente aí. O pessoal começou, então no hype dele começou a me mandar mensagem também. Então o Ori foi assim, deu start para outras pessoas, falaram, não, também, porque talvez a pessoa quer mandar, mas fiquem com vergonha. Então ele deu o primeiro start. O Bruno está atrás das câmeras, Ori, mas ele também está te mandando um abraço e você sabe que nós somos parceiros de longa data e assim permaneceremos. Hoje, quem vai finalizar o programa é o Rogério, com mais abraços que ele queira mandar para a família, com a frase, ok? Um grande beijo para vocês. É com você, Rogério. A primeira frase é de fé. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo e eu quero transmitir para vocês. A disciplina traz resultado. Agora, um abraço que eu vou deixar em especial para os meus familiares que me apoiaram, para toda a corporação do 43 BPMI, Jabuticabal, Guariba, Monte Alto, Pradópolis, Pitangueiras, todos vocês, meus irmãos de farda. Obrigado. Unanimemente, eu sou grato por cada mensagem que chegou de vocês para mim. Muito obrigado. E aos civis que também que mandaram mensagem, não tenho dúvida. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.